A gente vai dar início agora à palestra de hoje da nossa disciplina BIB 5788, Seminários em Bioquímica e Biologia Molecular de Plantas. Hoje a palestra vai ser ministrada pelo Dr. José Hernandes Lopes Filho. O Leandro vai fazer toda a apresentação do convidado. Eu só queria falar que hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo a transmissão da palestra da disciplina para membros externos, ou seja, que não são alunos ou palestrantes, pelo YouTube, né? A gente vai fazer uma tentativa. Eu peço que o pessoal que esteja acompanhando pelo YouTube escreva no chat se der algum problema, se tiver com algum problema, porque como é a primeira vez, a gente não sabe como isso vai acontecer, então peço que vocês se manifestem aí no chat. E a dinâmica vai continuar a mesma, né? Vocês podem, ao longo da palestra, escrever suas perguntas no chat, sejam os alunos aqui no Google Meet, no chat do Google Meet, ou o pessoal externo no chat do YouTube, né? E ao final da palestra, a gente encaminha as perguntas para o José Hernandes para que ele responda, tá certo? Ou aquelas pessoas que preferirem interagir diretamente com o Zé, e no final, quando tiver acabado a palestra, pode, aqui no caso dos alunos, né, podem fazer a pergunta pelo microfone, tá bom? Então, vou pedir para o Leandro agora apresentar nosso ilustríssimo convidado. Obrigado, Zé. Bom, apresentando o Zé, que é um velho conhecido nosso aqui do departamento, né? Ele possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado aqui pela USP, sendo a pós-graduação pelo programa de pós-graduação em Botânica, e no seu doutorado ainda teve um período sanduíche na Wageningen, é muito difícil de falar essa universidade, lá na Holanda, sob a supervisão do Ruud. Eu tive o prazer de conhecer o Ruud, é um excelente pesquisador. E aí teve um período de pós-doutorado aqui no IB, né, sob a supervisão da professora Marie, correto, Zé? E agora, atualmente, ele está fazendo parte aí do Centro de Pesquisa de Mudanças Climáticas e Genômicas, que é uma parceria da Unicamp, FAPESP, Embrapa, né, e aí acredito que ele vai apresentar um pouco do que ele está fazendo atualmente para a gente aí. Isso aí, então, obrigado, gente, pela apresentação, obrigado pelo convite, lógico. Como o Leandro falou, sou um velho conhecido da casa, né, então é sempre um prazer poder voltar e contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Meu histórico é um pouco saltado, né, eu comecei na botânica, na anatomia, depois eu fui começando a colocar um pezinho na biologia molecular. No pós-doc, eu afundei os 2 pés na biologia molecular e hoje em dia estou aqui no DCCRC trabalhando com edição genômica em milho. Então, o nosso grupo ele é um pouquinho diferente da pegada de universidade. Lógico, a gente faz pesquisa, a gente quer entender o que está acontecendo, mas a gente tem um viés um pouquinho mais aplicado, então tudo que a gente desenvolve aqui tem a finalidade de ter uma aplicação depois. E então, talvez a minha apresentação seja um pouquinho diferente. Eu comecei aqui no grupo no finalzinho de janeiro, então foi no finalzinho do nosso período de normalidade, né? Eu vim para o laboratório um mês e pouco, e aí começou a quarentena, fiquei, como todos nós, né? Como a maioria, pelo menos eu espero, de castigo em casa, mas tocando uma parte de bioinformática, que é mais o que eu vou mostrar para vocês agora, nessa apresentação. Então, eu não tenho tanto resultado para mostrar, mas eu queria mostrar um pouco do que é o nosso grupo, qual a lógica que a gente segue, e, lógico, os resultados que eu tenho até agora, né? Então, eu coloquei aí para vocês esse título meio sensacionalista, para ver se a gente atrai mais pessoas. O grupo, né, a sigla de CCRC é de Genomics for Climate Change Research Center. Então, nossa pesquisa é mais voltada para mitigação, né? Como a gente pode ajudar a mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas na produção agrícola. Então, como eles já falaram na apresentação, né? A gente é um grupo que, na verdade, ele é um grupo misto, composto por pesquisadores da Unicamp e da Embrapa, então tem muitos alunos da Unicamp, tem pesquisadores da Embrapa.
o grosso, assim, do financiamento do grupo vem da FAPESP, né, embora a Embrapa também e a Unicamp participem. Nosso grupo, ele é liderado pelo professor Paulo Arruda, que está aqui na fotinho. O representante pelo lado da Embrapa, que é com quem eu trabalho mais diretamente, é o Ricardo Dante, que está aqui agachadinho. E também com edição genômica, além da gente, trabalha também bastante a Vivi, que é pós-doc também aqui. Então, o nosso laboratório, ele fica situado aqui na Unicamp, né, no campus da Unicamp, dentro desse prédio, que é o Centro de Biologia Molecular. Mas a gente tem vários ambientes no laboratório, então, além do nosso laboratório, a gente tem uma casa de vegetação bem grande, que inclusive foi engraçado que viralizou uma foto uns meses atrás, porque alguém passou aqui à noite, viu essa cena, tirou foto e postou falando que era o cenário de Stranger Things. Então, teve um sucessinho aí. E a gente tem outros ambientes também, como, por exemplo, o laboratório de edição genômica, que é onde eu estou agora, e que é onde é feito toda a parte de transformação e depois genotipagem dessas plantas transformadas para edição genômica. Então, qual que é a ideia, né, do grupo? Isso todo mundo já sabe de trás para frente, né, a concentração de gás carbônico atmosférico aumenta, vem aumentando desde o começo da Revolução Industrial, e a gente está perdendo o controle disso, né, o efeito, a gente conhece vários efeitos negativos desse aumento de concentração de gás carbônico, então, a gente tem eventos de seca, de calor e de inundação muito mais constantes e frequentes, né, do que se esperaria normalmente, e isso tudo acaba traz para a gente o desafio de desenvolver novas variedades de plantas que sejam adaptadas a esses diferentes tipos de estresse, né, e é nisso que o nosso grupo entra. Então, a gente pensa, mas e aí, será que essas mudanças climáticas é alguma coisa importante, realmente tem efeito? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, isso daqui é o índice de precipitação entre junho de 2015 e junho de 2016. Então, as áreas do Brasil onde estão em branco, foi onde teve uma precipitação normal, essas áreas mais vermelhas e roxas, teve um ano extremamente seco, e as áreas azuis aqui extremamente úmidas. Então, não é só seca, né, mas vocês podem ver que para o Brasil a maior parte das mudanças climáticas, o que está afetando é causando seca. E será que isso tem algum impacto? Então, bom, aqui no grupo a gente trabalha com várias culturas, mas o principal, o nosso carro-chefe é o milho. Então eu trouxe aqui um dado para vocês, só para vocês verem o impacto da seca na produção de milho do Brasil nesse ano, né, entre 2015 e 2016. Então, aqui está em porcentagem, né, tanto a produtividade por hectare teve uma queda de 23%, quanto a produção total teve uma queda de 21% da produção, e isso é em grande parte atribuído a uma seca excepcional que teve nesse ano. Então, seca é sim causa um impacto muito negativo para a gente, para a nossa produção. Se a gente pensar em termos econômicos, só nesse ano, um valor bruto, né, estima-se que tenha sido perdido 11 bilhões de reais na produção. Então, é algo importante, é algo que a gente tem que se preocupar. E aí entra o nosso grupo, tentando desenvolver soluções biotecnológicas para isso. Então, o trabalho inteiro do grupo, ele gira em torno de um pipeline, que tem como objetivo final desenvolver linhagens que possam ser lançadas no mercado, né, que possam ser comercializadas. Mas lógico que a gente tem um longo caminho a percorrer até chegar lá. Então, o nosso pipeline ele é dividido em algumas fases, né, a descoberta gênica, e eu vou falar bastante sobre isso daqui a pouco, que é onde a gente vai atrás de quais genes seriam interessantes da gente, de repente, fazer uma mutação, ou superexpressar, alterar o padrão de expressão. Então, e essa fase a gente tem um time de bioinformática que trabalha em cima disso. Vocês vão ver daqui a algumas semanas a pesquisadora da Embrapa, que trabalha com a gente aqui, a Isabel,
vai falar de montagem de genoma de Velociaceae, justamente para tentar encontrar genes de interesse, de resistência, né, porque são plantas que crescem em ambiente seco. A gente tem um time muito forte de microbioma, como quem assistiu a palestra do ano passado, da semana passada, do professor Paulo Teixeira. Nós temos também um time de microbioma que trabalha numa questão semelhante, então tentar encontrar micro-organismos benéficos para as plantas, ou talvez genes desses micro-organismos que podem ajudar no crescimento das plantas. E aí tem o time onde eu estou mais inserido, que é a de análise de genômica funcional, edição gênica. Eu tenho um pé aqui, um outro pé aqui no Gene Constructs. Então, depois que a gente elege um gene de interesse, a gente passa para uma fase de desenhar uma construção. Como a gente vai alterar esse gene? Tem que superexpressar, tem que fazer uma mutação, como que a gente vai desenhar essa construção? Então, eu tenho um pé aqui, um outro pé aqui, mas como a gente trabalha com edição, a gente ajuda também na genotipagem, às vezes na transformação, então, lógico, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Mas depois que a gente testa e vê que tem efeitos interessantes, a gente passa por uma fase de teste, né, de fenotipagem, que é uma fase bem longa, a gente tem que garantir que aquelas plantas são realmente, de fato, mais resistentes, são interessantes, elas são viáveis comercialmente, e depois tem uma fase, que vai ser mais para o final, de lançamento desses produtos. Então, isso é um pipeline constante, a gente o tempo todo está trabalhando em todas as frentes ao mesmo tempo, né, para testar vários genes diferentes. E aí vocês podem falar para mim, tudo bem, mas a gente já conhece vários genes de resistência seca, para que você precisa descobrir genes novos? Qual que é o sentido disso? Pega um gene que já se conhece, que coordena a tolerância seca e superexpressa ele. Então, as coisas não são bem assim, né? Um problema mais óbvio, né, que a gente pode pensar é a questão de propriedade intelectual. Então, muitos desses genes, desses promotores, dessas sequências regulatórias já têm a patente em cima delas, então a gente não pode simplesmente pegar e sair usando elas. Tem também um outro grande problema que agora está começando a ter uma solução, que é a opinião pública em cima dos transgênicos. Então, ainda existe muita resistência da sociedade quanto à questão de transgênicos. Teve um tempo atrás toda aquela discussão se os alimentos transgênicos deveriam ou não receber aquela etiqueta, falando que eles são transgênicos. Então, é algo que ainda tem uma resistência. E não só isso, mas trabalhar com transgênicos tem todo um processo muito extensivo e muito caro você conseguir colocar um transgênico no campo e no mercado. Então, na prática, só grandes empresas conseguem acabar colocando isso na prática. Então, como alternativa para resolver esse tipo de coisa, a gente tem duas abordagens, né? Uma é a gente ir atrás de genes de função desconhecida, né? Então, é a Quest for the Unknown Gene. E a gente tem toda a parte agora de edição gênica, que é uma tecnologia relativamente recente e que permite a gente meio que driblar a regulamentação em cima dos transgênicos. E eu vou falar um pouquinho disso também. Tem outras questões também, como, por exemplo, os genes mais conhecidos hoje em dia que coordenam respostas, eles acabam sendo fatores de transcrição. Então, são genes que regulam a resposta seca, por exemplo, mas eles regulam também uma série de outros processos biológicos da planta, e que se você altera a expressão deles, você pode acabar alterando outras coisas da planta, diminuir o fitness, às vezes diminuir a produtividade. Então, se a gente vai atrás de genes de função desconhecida, a gente pode estar pegando genes que estão na outra ponta da resposta biológica e que vão acabar interferindo só com aquele processo específico de resposta a estresse e não com a biologia da planta inteira, né? Então, são várias vantagens dessa abordagem. E aí, só para situar todo mundo, né? Talvez nem todo mundo saiba bem o que é o CRISPR, né? Então, eu queria explicar um pouquinho o que é o sistema CRISPR-Cas, né? Então, o CRISPR
ele é uma sigla, né, para Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que parece mais um trava-língua do que um nome propriamente dito, mas enfim, ele é um sistema, ele surgiu, né, como uma espécie de sistema imune de procariotos. Então, o que aconteceu é que a gente pegou esse sistema imune e adaptou para a gente conseguir fazer mutação gênica. E aí, como é que isso funciona, né? Numa bactéria, quando ela é infectada por um vírus, esse vírus pode acabar não causando a morte dessa bactéria, né? E parte do genoma desse vírus, ele é integrado no próprio genoma da bactéria. Então, lá no cromossomo, no genoma da bactéria, você vai ter um locus, que é o locus CRISPR, que guarda várias sequências coloridinhas aqui, né, que são, na verdade, sequências virais, de diferentes vírus. E essas sequências estão separadas aqui por essas outras sequências que eu representei com losango, que são sequências repetitivas. Então, essas sequências são todas iguais. O que acontece? Se essa bactéria for infectada de novo por aquele mesmo vírus, ela vai expressar esse locus CRISPR, vai clivar essas moléculas, produzindo esses pequenos RNAs aqui, que são chamados de CRISPR RNAs, e ela também tem um outro locus que são de genes Cas. Os genes Cas são nucleases, então eles conseguem cortar a fita de DNA, né, a dupla fita de DNA. E o que acontece é que essa Cas se associa com os CRISPR RNAs, né, forma esse complexo, e esse RNA guia, né, depois que ele já está aqui associado à Cas, ele consegue identificar a sequência viral que é idêntica a ele, e encontrando uma sequência idêntica, a proteína Cas vai cortar esse DNA. Então, o que acontece na prática é que esse vírus tem o seu material genético completamente picotado e ele não vai conseguir se reproduzir dentro da célula. O que aconteceu em cima disso é que os pesquisadores começaram a pensar, se essa molécula corta DNA, será que eu não consigo colocar um RNA guia do meu interesse e usar isso em células de eucariotos e para conseguir cortar o DNA? E aí foi desenvolvido isso, né? E foi adaptado esse sistema imune como uma tecnologia. Então vocês já devem ter muito ouvido falar de CRISPR-Cas9, né? CRISPR-Cas9. Mas, na verdade, existem muitas proteínas Cas, elas têm algumas pequenas diferenças, então eu trouxe a Cas9 é a mais famosa, foi a primeira usada e é a mais usada hoje em dia, mas eu trouxe a segunda mais famosa, que é a Cas12a, mas ela era conhecida como CPF1, e ela tem a mesma função, né? Ela se associa com a RNA guia e corta o DNA-alvo. Zé, perdão, Oi. Desculpa te interromper, a gente não está conseguindo ver teu pointer. Acho que você tem que ativar aí. Como é que eu faço isso? Acho Pointer. que é embaixo. Isso. Será que é aqui? Vocês veem agora? Agora sim. Tá. Então, a Cas9, por exemplo, vocês estão vendo aqui representado nesse azul mais clarinho o RNA guia, né? E esse RNA guia, ele tem uma parte estrutural, mas ele tem a parte que confere a especificidade. Então, é uma sequência de 20 nucleotídeos que você desenha, você escolhe qual vai ser essa sequência, e isso que vai guiar o teu sistema até aquela porção do DNA que você está querendo fazer a mutação. E a única restrição para o desenho desses 20 nucleotídeos é que ele esteja adjacente ao que a gente chama de sítio PAN. No caso da Cas9, esse sítio PAN, ele é um NGG, então é um nucleotídeo qualquer, seguido de 2 guaninas, e isso tem que estar adjacente àquela sequência que você está querendo editar. A proteína Cas, ela tem 2 sítios de clivagem, que estão representados aqui por esses triângulos azuis, né? E é aqui que ela vai promover a quebra da dupla fita. Então, essa é a Cas9. A Cas12a, ela tem também 2 sítios de clivagem, né? Só que agora ela não é pareado, então vocês veem que a Cas9, quando faz o corte, ela produz fitas de ponta cega. Essa outra, ela
produz essas pontas coesivas, e isso vai ter implicações para o tipo de edição que você vai estar querendo fazer. E o sítio PAN também é diferente entre elas. Existem N outras proteínas Cas, então você pode tentar selecionar o que funciona melhor para o tipo de edição que você quer fazer, mas se a gente pensa no sistema, tudo o que o sistema CRISPR-Cas está fazendo é cortar o DNA, então não é ele que faz a mutação propriamente dita. Então, o que acontece? Essas proteínas Cas fazem o corte, DNA clivado dentro de célula é problema, então rapidamente o sistema de reparo de DNA entra em ação para tentar consertar essas moléculas que estão quebradas, e aí principalmente duas vias podem ser recrutadas para fazer esse reparo. Então, uma via é pelo reparo não baseado em homologia, né, non-homologous end joining, e o que esse sistema vai fazer é olhar para essas duas fitas e tentar juntar elas da melhor maneira possível. Então, muitas vezes ele consegue restituir a fita original, mas, eventualmente, esse sistema ele é propício a erro, então ele pode acabar causando pequenas deleções de nucleotídeos ali, ou pequenas inserções. E aí, a ideia é que você consegue fazer uma quebra do quadro de leitura e essa proteína não vai mais ser funcional. Uma outra estratégia que também pode ser usada pelo sistema de reparo é o reparo direcionado por homologia. Então, e a gente consegue se aproveitar desse sistema para inserir sequências do nosso interesse ali. Então, por exemplo, a Cas vai cortar, você fornece, além da Cas9 e do RNA guia, você fornece um DNA molde, então uma sequência do seu interesse, uma sequência reguladora, ou talvez um domínio funcional de uma proteína que você quer inserir ali. Você flanqueia essa sequência com sequências que são homólogas às pontas aqui onde a gente quer inserir, e o sistema de reparo vai olhar e falar, opa, essa parte é igual a essa outra parte, e vocês não estão vendo porque mudou. Então, essa parte é homóloga a esta daqui, né, essa daqui vai ser igual a essa aqui, e o que acontece é que o sistema de reparo acaba colocando essa sequência, né, inserindo ela ali. E aí você consegue inserir, por exemplo, um domínio funcional nessa proteína. Uma outra estratégia ainda é você usar 2 RNAs guia, por exemplo. Então, eu tenho uma proteína que eu não quero simplesmente fazer um knockout dela, não quero acabar com a proteína inteira, mas eu quero testar, eu acho que tem um domínio funcional ali, que tem uma determinada função, e eu quero testar isso tirando essa parte da proteína. Então, o que você pode fazer é usar 2 guias próximos, né, flanqueando essa região sua que você quer deletar. E aí, se esse sistema clivar as duas moléculas aqui ao mesmo tempo, existe uma chance dessa região central ser removida na hora do reparo, e essa ponta é ligada a essa outra ponta aqui. Então, isso é algo que já é bastante usado, mas a eficiência ainda é muito baixa. Então, a gente ainda precisa melhorar um pouco essa tecnologia. E a gente precisa melhorar, e parece algo muito distante, mas não é. Então, para quem mexe com edição genômica, sabe que CRISPR é uma tecnologia que evolui muito, muito rápido. Então, assim, parece brincadeira, mas a cada 2 meses sai um paper com uma otimização, uma modificação da proteína. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Por enquanto, aqui, a gente trabalha mais com as nucleases, que é esse esqueminha que eu mostrei para vocês, mas tem 2 outras tecnologias baseadas em CRISPR que são muito interessantes e que a gente tem interesse de começar em breve a trabalhar, que uma é a edição de base. Então, como é que funciona? A gente tinha aquela proteína Cas9 original, e ela foi mutada, né, ela foi engenheirada, por assim dizer, e o que aconteceu é que ela perdeu um dos domínios de clivagem dela. Então, vocês estão vendo que ela tem um domínio só, e essa proteína é fundida com outras proteínas, né, com UGI e deaminases, que podem fazer a conversão de bases que estão ali próximas do sítio de clivagem. Então, o que essa deaminase faz, por exemplo, é transformar uma citosina em uma timina, sem
promover, né, aquela quebra da dupla fita. Então, o que acontece é que o RNA guia traz esse complexo para cá, ele promove a quebra de uma das fitas só, então ele recruta o sistema de reparo, só que o que ele faz é transformar essa citosina em timina. O sistema de reparo vai ver que não está pareado certo, então o que ele acaba fazendo é trocando a guanina, né, também para adenina. Então você consegue mudar bases específicas ali. Então isso já existe, se eu não me engano, foi em 2018 que começou a ser mais usado. Ele não é tão específico, você não consegue mudar um nucleotídeo especificamente, tipo, eu quero o nucleotídeo na posição tal. Mas várias citosinas, por exemplo, que estão por aqui, acabam sendo convertidas. Então isso é muito interessante. Lá, você está querendo que esse fator de transcrição não interfira mais com a expressão desse gene, você muda aquele motivo, né, aquele elemento do promotor. Existe uma outra tecnologia mais recente que foi desenvolvida no finalzinho do ano passado, que é o Prime Editing, que é muito interessante, muito promissor também. Então, é uma Cas9 como essa outra, que só tem um sítio de clivagem, mas agora ela é fundida a uma transcriptase reversa, e você, junto com o seu aquela região. Então, é uma molécula de RNA, né? A transcriptase reversa vai transformar isso numa molécula de DNA, e ela acaba sendo inserida nessa região. Então, você consegue inserir sequências entre 1 e 40 nucleotídeos, então são sequências pequenas, mas é muito interessante porque é bastante específico e a gente consegue fazer edições bem pontuais. Inclusive, mudar apenas um nucleotídeo, se for seu interesse. Então, é algo bem interessante, bem promissor também. Quanto à questão de driblar a regulação de transgênicos, o que está sendo considerado hoje em dia, quando a gente fala de edição de genoma, a gente pode classificar essas edições em 3 níveis. Então, é o que eles chamam de SDN, né, que é de Site Directed Nucleases, e aí tem a do tipo 1, que é o que você usa o sistema de reparo não homólogo, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, para fazer mutações simples, apenas com algumas inserções, ou deleções, ou substituições. Então, são edições muito pequenas, geralmente causando a perda de função de proteína. A gente tem o SDN2, que já é quando você usa o sistema de reparo por homologia para colocar um template, né, para inserir uma sequência do seu interesse em alguma região do genoma, mas geralmente são sequências, para ser considerado SDN2, são sequências da própria planta, né, você não está colocando um material genético de outro organismo, e são inserções pequenas, então isso não pode ser muito grande. E tem o SDN3, que aí tanto faz qual a tecnologia que você usa, mas você insere sequências grandes ou então sequências de outros organismos. Então, assim, hoje em dia, no Brasil, SDN1 e 2, ele pode ser considerado não transgênico, né, não geneticamente modificado. E aí, isso é controlado isso é regido pela RN16, né, e no caso, ele é visto caso por caso, né, então se você desenvolve uma planta e você tem interesse de colocar isso em campo, você tem que submeter isso para um comitê que vai analisar, vai ver quais foram as metodologias que você usou, quais foram as mutações que você causou, e aí sim eles decidem se isso pode ser considerado ou não um organismo geneticamente modificado. E aí, depois de falar tudo isso, eu vou falar do meu trabalho propriamente dito, né, então só para dar um background para vocês, né? Nessa questão de procurar genes de função desconhecida, isso já começou há alguns anos atrás, bem antes de eu chegar aqui. Então, essa parte do trabalho foi principalmente desenvolvida pelo Ricardo Dante e pela Isabel. E o que eles fizeram foi olhar diferentes bancos de dados, como, por exemplo, o CSB, que eu acho que hoje em dia nem está mais no ar, mas o que eles fizeram foi procurar genes
em diferentes plantas de função desconhecida, né? Então, eles começaram olhando principalmente para Arabidopsis, lógico, porque é o modelo mais bem estudado, mais bem anotado, o genoma, né? Mas também outras espécies extremófilas, parentes de Arabidopsis, para tentar, eles fizeram duas coisas, né? Primeiro, procuraram por genes de função desconhecida, e aí entra genes que não têm nenhuma função atribuída a eles e nenhum domínio funcional conhecido, então, só genes que não se conheça absolutamente nada sobre eles, além de serem expressos, né? E também genes que são coexpressos com fatores de transcrição que coordenam resposta a estresse. Então, eles olharam esses dois grupos de genes, fizeram a intersecção aí entre esses dois grupos e acabaram selecionando alguns candidatos. Então, são genes que a gente sabe que coexpressam com esses fatores de transcrição, mas que não têm nenhuma função conhecida. E aí, eles conseguiram selecionar inicialmente 13 genes candidatos, né? Um deles, que é o 7, caiu fora porque era uma proteína muito grande e isso traria problemas operacionais aqui para a gente. Então, no final, 12 genes. Vocês podem ver que aqui é o número de aminoácidos em Arabidopsis, né? São genes pequenos, então, na sua maioria. E a primeira ideia que foi posta em prática, né, foi fazer a superexpressão desses genes em milho para ver se isso tinha algum efeito fenotípico. Então, isso é um trabalho que está em andamento. Muitos desses genes já foram transformados, mas vejam, são genes de Arabidopsis, né, sequências de Arabidopsis, eles já foram transformados em milho, estão agora em fase de fenotipagem, e para alguns deles a gente tem resultados bem legais, então as plantas parecem apresentar mesmo resistência à seca. Isso não está em campo ainda, está em casa de vegetação, mas temos resultados promissores. E aí, a ideia de quando eu cheguei foi fazer o contrário. Então, a gente não sabe, né, lógico, eu acabei de falar, a gente não sabe a função desses genes, então não sei se a superexpressão dele é interessante, ou se de repente fazer um nocaute dele pode ser interessante, né, fazer uma mutação dele, ele não ser mais expresso, e talvez isso cause uma resistência seca. Então, eu cheguei com essa missão. O meu projeto, especificamente, eu me comprometi a fazer mutação de 2 genes, e aí o primeiro passo seria eu escolher quem são os 2 candidatos. Mas, na verdade, antes disso, o que eu precisei fazer foi descobrir quem são esses caras em milho, né? Porque até agora a gente só olhou para Arabidopsis e espécies relacionadas. Então, eu usei alguns bancos de dados para ir atrás e tentar descobrir quem são os ortólogos desses genes em milho. Para quem trabalha com milho, com certeza conhece o banco de dados, né, o Maize Genetics and Genomics Database, que eu acho que é a melhor referência para milho que a gente tem genomas de diferentes linhagens lá. O melhor anotado até agora é o B73, então eu vou mostrar para vocês, a maioria dos trabalhos são feitos com B73. O Phytoson provavelmente é o banco de dados mais popular e conhecido da galerinha aí, que tem genomas de diferentes espécies vegetais. E eu gosto muito do Plaza, que é um banco de dados lá do VIB, né, da Bélgica, inclusive da onde veio o Igor. E é um banco de dados muito legal, porque além de ter várias espécies, tanto de monocote quanto de eudicote, eles têm uma série de ferramentas de ortologia, então, de sintenia também, então é bem fácil de você trabalhar com essa questão de ficar procurando ortólogos. E aí, o que eu encontrei foi que em milho, alguns genes têm uma cópia só, né, tem um ortólogo só, é bem bonitinho, bato o olho, a gente vê que só tem ele ali, mas alguns outros desses genes pode ter até 11 ortólogos, possíveis ortólogos em milho, né? Então, deve ter tido uma expansão desse carinha aqui em milho, e isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Teve um gene só que a gente não achou ortólogo nenhum, e na verdade a gente olhou outras monocotes e nenhuma monocote tem, então deve ser algo específico de eudicote, provavelmente. E aí a gente tem isso, então. Aqui eu tenho os de Arabidopsis e aqui os de milho. Então, eu tinha originalmente que escolher 2 entre 12, agora eu tenho que escolher 2 entre 34.
E aí começou o segundo desafio, que foi como decidir quando, na verdade, a gente não sabe nada sobre esses genes, né? Então, o que eu fiz fui para a internet, comecei a procurar tudo quanto era dataset de experimento de transcriptômica de milho com estresse seca, né? Existe uma ferramenta que eu também não conhecia, chama Gene Investigator, que é muito legal, que ele compila vários trabalhos de transcriptômica, não só de RNA-seq, mas de microarray também, e você consegue escolher, eu quero ver tal gene em tal condição de estresse ou em tal fase do desenvolvimento. Então, eu olhei nesse gene, mas para milho ele está um pouco desatualizado, como vocês podem ver aqui, né? Então, fui na literatura e comecei a pegar tudo que eu encontrava. Eu tive que, em grande parte, reprocessar esses dados, porque, lógico, como são genes desconhecidos, geralmente eles são, inclusive, ignorados. Então, eu tive que pegar os dados brutos, processar de novo, e o que eu fiz foi começar a ver como esses genes estavam se comportando nessas condições de estresse. Lógico que cada trabalho tem um tratamento diferente, é num estágio de desenvolvimento diferente, um tecido diferente, então dá um trabalho tentar eleger candidatos em cima disso. O que eu trouxe para vocês é um resumo do resumo do resumo. Eu plotei aqui, né, em quantos tratamentos, em quantos estágios de desenvolvimento, em quantos tecidos diferentes teve expressão diferencial para cada um desses genes, né, nesses experimentos todos, e fui atribuindo um score baseado nisso. E aqui eu fui anotando se eles são sempre regulados positivamente ou negativamente, ou se depende do estágio, depende do tratamento. Fui plotando. Então, a primeira coisa que a gente vê, que é bem gritante aqui, é que tem um carinha que ele expressa, ele sempre, quase sempre está diferencialmente expresso em condição de seca. E aí eu falei, nossa, sem dúvida, esse é o meu primeiro candidato, é o que eu vou fazer a mutação. Só que aí, antes de começar as construções, vou eu procurar na internet se por um acaso saiu alguma coisa dele, e eis que tem um pedido de patente em cima dele. Descobriram que ele participa da via de resposta à aba, então é só um pedido de patente, não é em milho, mas já perde um pouco do apelo, né, da inovação. Então, ele é ainda um candidato interessante, mas a gente está usando mais como um controle, né? E, por um lado, foi ruim que a gente perdeu a novidade, mas, por outro, é interessante porque valida a estratégia do grupo. Então, devemos estar usando uma estratégia que vai dar resultados, né? Existem outros genes também, né, que tem uma expressão que se destaca, né, um comportamento que se destaca. Então, eu deixei em negrito e sublinhado aqui os candidatos que a gente selecionou. Eu estava comprometido a fazer 2, mas por que fazer 2 se a gente pode fazer 6, né? Então, acabei selecionando 6 aqui. E aí, passei para a próxima etapa. Eu também tentei ver se esses genes têm algum domínio conservado entre eles, né, entre as diferentes cópias, comparei com Arabidopsis, usei essa ferramenta muito legal, né, que identifica esses motivos conservados em sequências que você fornece, e aí eu trouxe para vocês aquele gene que tem 11 cópias em milho, só para vocês verem que eles são, pelo menos em termos de motivo, eles são muito parecidos, né, então seria difícil mesmo a gente conseguir selecionar candidatos aqui. Aqui na primeira linha a gente tem a sequência de Arabidopsis, e vocês estão vendo que sempre tem 2, porque um é o B73, que é o genoma de referência, e embaixo o B104, que é o genótipo que a gente transforma aqui, porque é um genótipo muito fácil de transformar. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas transformação de milho é um negócio longo, demorado, então a gente tem que usar um genótipo eficiente para transformação. E aí passei para a próxima etapa, que é desenhar RNAs guia, né? Como que a gente faz isso? Lógico que eu posso pegar qualquer sequência de 20 nucleotídeos próximo da sequência PAN, mas o ideal é a gente usar ferramentas que garantam para a gente que esse RNA guia vai ser eficiente. Então, existem diversas ferramentas na internet para te ajudar com isso. Eu gosto muito dessa CRISPR, coloquei o site aqui para vocês.
Lá eu já tenho o genoma B73 de milho de referência, né? Então eu posso colocar ele lá, coloco a minha sequência, qual é a região que eu estou querendo fazer mutação, e ele vai desenhar guias para mim lá e vai dar uma série de estatísticas. Então, alguns cuidados que eu tomo. Como eu trabalho com B104, eu tento desenhar guias só em regiões que têm 100% de identidade com o genoma B73, porque o genoma da B104 não está tão bem anotado ainda, então, para garantir que eu estou pegando uma sequência real, eu tento pegar essas regiões 100% idênticas. A nossa estratégia aqui é trabalhar com 2 RNAs guia, né, como eu mostrei para vocês, para fazer deleção, mas eu uso 2 pares, na verdade, separadamente, né, mas 2 pares. Então, um para deletar a maior parte possível da ORF, que eu consegui. Até hoje a gente não tem muita noção de qual a distância máxima que a gente pode pôr entre os guias. Então, como eu não sei se a eficiência vai ser baixa de colocar guias muito longe, eu desenho um segundo par com os guias mais próximos para tentar garantir que pelo menos uma mutação eu vou causar. Então, normalmente, como eu disse, quando você tenta fazer um knockout, você olha, é meio que um guia, né? Um dos passos é você olhar a estrutura da tua proteína e desenhar o guia no domínio funcional que você está tentando excluir ali. No meu caso, não tem nada disso, não tem domínios conhecidos funcionais, então o que eu faço é desenhar o guia na região mais 5' possível para tentar garantir um frame shift, né? Uma quebra do quadro de leitura logo no começo da proteína. Quando possível, eu desenho esses guias a uma distância que não seja múltiplo de 3, justamente para, se os dois funcionarem, ainda assim o que sobrou da proteína está com uma quebra do quadro de leitura. E aí tem uns detalhezinhos de especificidade que eu vou mostrar para vocês nesse slide. Então eu dei um print no site, né, só para vocês verem, eu coloquei a minha sequência lá que eu quero fazer mutação, ele mostra aqui para mim onde tem os sítios PAN, então onde eu posso desenhar guia, e ele me dá uma lista, talvez esteja pequenininho, mas talvez vocês consigam ver. Eu gosto muito desse site, porque toda a região laranjinha aqui, todas essas bolinhas, se você passa o mouse em cima, ele explica para vocês, abre uma caixinha e explica o que significa aquele score. Então, no nosso caso, a gente se baseia principalmente nesse score de eficiência, a gente tenta deixar ele sempre acima de 50. A gente se baseia bastante também nesse score de especificidade. O ideal é que esteja sempre acima de 90, porque você evita de ter as mutações off-targets, que a gente fala, né? Que é quando você acaba causando uma mutação sem querer num outro locus que não era o teu de interesse. Ele mostra também para você, por exemplo, quantos off-targets o teu RNA guia pode ter no genoma, baseado em quantos mismatches, né, quantos nucleotídeos de diferença tem entre o teu RNA guia e a sequência-alvo. Então, isso daqui é muito legal da gente olhar também, quanto menor esses números, melhor. E aí ele te dá uma série de guias e você vai tentando selecionar. Nem sempre é tudo bonitinho desse jeito, então, esse daqui eu trouxe um exemplo só para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu marquei aqui, então... Esse é a cópia que a gente está tentando fazer a mutação em B73 e em B104, então elas são idênticas, e em termos de nucleotídeo elas também são idênticas. Aliás, desculpa, são idênticas. E o que vocês estão vendo aqui, então, é a sequência do gene, a sequência genômica, né? Mas vocês estão vendo a estrutura, então eu tenho 3 exons, e por ser muito pequenininho esses genes, é difícil a gente achar RNAs guia com scores bons logo no começo, né? Então, vocês estão vendo aqui, esse exon tem mais ou menos uns 40 e poucos nucleotídeos. Então, é uma região bem pequenininha. Se o meu RNA guia tem 20, né? Eu tenho uma janela curta para conseguir desenhar. E aí, vocês estão vendo, então eu desenhei um par rosinha aqui, que eu vou usar junto, né? Então, é este guia e esse guia, e um parzinho azul, esses 2 guias aqui.
E eu coloquei as estatísticas deles aqui para vocês verem. Então, a gente busca esse aqui sempre acima de 90. Vocês estão vendo que está ali 75, 80. Então, não é tão perfeito assim. Esse outro acima de 50. Então, a gente tem um aqui que está em 45. Mas a gente tem fé que a coisa funciona. Uma coisa importante de falar é que essas referências são bem teóricas, assim, e baseadas em trabalhos com diferentes organismos, né? Às vezes não só planta, mas animais também. Então, a gente usa como referência, mas não é uma regra, assim, completamente estrita, né? E eu também tenho que ter o cuidado de comparar, como eu tenho duas cópias desse gene, né, eu tenho que olhar se os meus guias não estão interferindo com a outra cópia. Então, aqui eu coloquei um alinhamento, só para vocês verem, né, essa sequência aqui, esse 22FW, é a sequência deste guia, e vocês veem que o que eu quero fazer a mutação é o de baixo. Opa, eu não estou marcando de novo. Então, o que eu quero fazer a mutação é o de baixo. O de cima é a sequência da outra cópia, vocês podem ver que tem deleções aqui, então não vai ser um problema. A mesma coisa para um outro guia, né? Tem uma deleção ali também, mas existe uma outra região, que é onde pega esses dois guias aqui, que eu tenho só 2 mismatches. Então, teoricamente, o CRISPR é muito específico, a proteína Cas só vai fazer a clivagem se tiver 100% de pareamento ali do RNA guia com a sequência, mas, né, a gente sabe que em sistemas biológicos nem tudo é assim 100% perfeito, a gente sempre tem que ficar de olho, então esse é um candidato que eu vou ter que conferir se eu não fiz uma mutação off-target. E aí, só para terminar, essa é a fase que eu estou agora, então, como que a gente faz, né? Eu desenhei o meu guia, e aí? Como que eu coloco isso na planta? Como que eu transformo? Então, o sisteminha de clonagem que a gente usa, ele é baseado em Gateway, que é um sistema de clonagem bastante conhecido. Então, o que a gente faz é comprar esses guias como se fossem primers, né? São óligos de 20 nucleotídeos, então é muito parecido com o que seria um primer. A gente compra um forward e um reverse, e o que a gente faz é anelar eles, né? Então vai ser uma dupla fita de DNA, e a gente liga esses óligos em vetores de entrada, cada um num vetor, nesse nosso caso aqui, e depois a gente faz uma reação gateway, que vai juntar esses meus vetores para expressar o RNA guia com um vetor que expressa a Cas9, com um vetor de destino, que é onde vai ter o gene de resistência à planta e tal. Então, numa reação só, a gente consegue fazer a recombinação e produzir o nosso vetor de expressão. O que é importante falar aqui? Por conta da especificidade do RNA guia, né, do sistema CRISPR, a gente tem que ter muita segurança de que o RNA guia, quando entrou aqui, ele entrou com a sequência exatamente certa. A gente sabe que quando compra primer, eventualmente pode vir uma outra molécula que tem algum nucleotídeo trocado, então o primeiro passo depois que a gente clona aqui é sequenciar e garantir que essa sequência de 20 nucleotídeos é exatamente a que a gente quer. E aí a gente pode prosseguir. Então, o meu trabalho está nessa etapa agora. Eu tenho aqueles 2 pares para 6 genes. Estou clonando. E a gente espera poder continuar em breve. Então, isso entra no pipeline, vai para o time de transformação. Vou ter que ajudar, mas quem cuida do grosso é o time de transformação. Então, é muito legal. A gente já tem outras coisas em paralelo funcionando. Então, só para mostrar para vocês como é a cara de um vetor que expressa o sistema CRISPR, né? O meu tDNA começa aqui no LB, né? Termina aqui no RB. Então, toda essa região aqui vai entrar no genoma da planta. E o que eu tenho é um gene de resistência para a gente selecionar a planta transformada. O meu promotor, que vai dirigir a expressão de Cas9. Então, como eu trabalho com milho, eu uso um promotor de ubiquitina de milho. E a gente costuma usar promotores de arroz para expressar os RNAs guia. Então, aqui no caso, vocês estão vendo que tem 2, né? O vermelhinho e o amarelinho são os RNAs guia. Então, cada um tem seu próprio promotor. Como que a gente genotipa isso depois? Eu estou tentando fazer deleções, né? Então, se os meus 2 guias do par funcionarem, eu vou deletar uma região
e aí o que a gente faz é só desenhar primers para fora dessa região, né, amplifica, e depois corre um gel. Se eu ver uma banda menor, funcionou. Se eu ver uma banda maior, não funcionou. Se eu vejo duas bandas, provavelmente funcionou em um alelo, no outro alelo não funcionou. Mas lógico que não acontecer a deleção não significa que não aconteceu mutação, né? Porque lembrem que para a deleção acontecer, essa clivagem tem que acontecer exatamente ao mesmo tempo. Senão, se eu tenho uma clivagem nessa região, o sistema de reparo arruma isso aqui, e depois acontece a clivagem nessa outra região, não vai acontecer a deleção, né? Então, mas ainda assim eu posso ter causado mutação. Então, a gente usa uma outra ferramenta que é baseada em sequenciamento, e sequenciamento Sanger, aquele clássico que a gente faz facilmente hoje em dia. Tem duas ferramentas, tem o ICE e o TIDE, e eles se baseiam no seguinte: eu vou ter sequências selvagens e sequências com indels. E aí a ideia é que eu desenho o primer, né, ou um primer forward, ou um reverso, sequencio a sequência selvagem, a gente espera ter um cromatograma bonitinho assim. Se a gente tenta sequenciar a sequência, como a planta vai ser uma quimera, vocês têm que pensar que quando a gente transforma, cada célula pode estar sofrendo um tipo de mutação diferente. Então, quando eu extraio o DNA de uma folha, por exemplo, eu vou ter células que podem ter tido mutações diferentes. Então, eu tenho moléculas diferentes dessa região ali. Se eu tento sequenciar, o que acontece é que até a região onde o corte foi feito, o cromatograma está bonito, e depois daquela região onde aconteceu o corte, eu vou ter uma queda da qualidade e a gente vai ver vários picos ali correndo concomitantemente. E o que essas ferramentas fazem é decompor essas sequências nas suas sequências integrantes, né, e a gente consegue ver e estimar a quantidade de cada sequência ali. Então, eu trouxe um exemplo real, esse é um exemplo de um trabalho da Vivi, ela também faz a edição genômica, só que ela trabalha especificamente com quinases de função desconhecida. Então, esse é um exemplo. Então, essa é a sequência selvagem dela, que vocês estão vendo aí é o cromatograma. Em preto aqui está a região onde é o RNA guia, e essa linha tracejada é onde a Cas9 faz o corte. Então, a sequência selvagem está tudo bonitinho. Quando a gente olha para a sequência da planta que foi transformada com o sistema, vocês veem exatamente aquilo que eu mostrei, né? O cromatograma vem bonitinho, chega nessa região, você tem uma queda, você vê picos correndo concomitantemente aqui, e o programa decompõe isso e te fala, olha, 30% das moléculas sequenciadas são idênticas à sequência selvagem, mas você tem aqui 14%, 54% que sofreram esse tipo de mutação aqui. Então, uma mutação, uma deleção, né, de 3 nucleotídeos. E é isso. Eu ainda não tenho esses resultados os meus, né? A pandemia deu uma atrasada em tudo aí. A gente tem uns planos futuros, além dessas coisas que estão acontecendo e de projetos paralelos, né? A gente gostaria de implementar o Base e o Prime Editing aqui, porque isso abre muitas portas para a gente fazer principalmente edição de regiões regulatórias, e também um dos gargalos, principalmente para trabalhar com o Prime Editing e com a recombinação homóloga, é melhorar a eficiência de transformação. Então, existem vetores hoje em dia que expressam reguladores morfogênicos que ajudam na eficiência de transformação. Isso é todo um outro assunto que a gente pode conversar um outro dia, mas é bem legal também, já tem vetor comercial para isso. E acho que é isso. Queria agradecer aí ao time, aos nossos colaboradores, né? E se vocês me deixarem, eu queria fazer um merchan. A gente está para lançar um livro sobre CRISPR, pela Embrapa, na verdade, que deve sair agora, né? Creio eu que no comecinho de novembro, talvez até antes. E ele é meio que funciona como um guia, então você tem meio que um passo a passo para quem tem interesse de trabalhar com a técnica, você consegue tirar dúvidas ali, vai ser bem legal.
E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Zé. Eu já vou pedir desculpa caso vocês escutem uma buzina do trem, porque tem um trem que passa aqui do lado de casa e ele já deu umas 2 buzinadas quase a hora que eu ia entrar para falar com você. Então já peço desculpas. Bom, Zé, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito bacana. Nós não tivemos problemas, aparentemente, com o streaming no YouTube, o pessoal deu um feedback falando que estava funcionando bem. E agora eu vou abrir para as perguntas, Zé. Beleza. A gente segue assim, eu tenho algumas perguntas aqui do chat que eu posso abrir, e quem quiser se manifestar e perguntar para ti, fique à vontade, tá? A gente segue uma certa ordem, assim, quem quiser se manifestar, se manifeste. Tem uma primeira pergunta aqui, Zé, da Alicia de Mello, aqui no chat do Meet, se seria possível fazer a transformação em tecidos da linhagem germinativa, micrósporos, por exemplo. Nesse caso, os transformantes não seriam mais uniformes? Existe a possibilidade, inclusive em Arabidopsis, né, que a gente tem o protocolo de transformação por floral dip, você faz diretamente no óvulo a transformação. Eu não sei se a gente tem dados de se isso acaba sendo mais uniforme ou não. Porque o que acontece, quando a gente transforma, a gente sempre tem que lembrar que a transformação é diferente da mutação, né? Lógico que se você transforma a linhagem germinativa e a mutação acontece naquela célula, toda planta que se desenvolver a partir dali vai ter aquela mesma mutação. Infelizmente, não é a realidade que a gente tem para a maioria das plantas, né? A gente acaba transformando calo, embrião, então você tem bastante heterogeneidade, não só na transformação, mas na mutação que você causa também, né? Mas sim, existe algumas plantas que a gente consegue fazer isso. E existe, inclusive, existe uma ideia de que o CRISPR ele é mais eficiente em células germinativas, especialmente se você está querendo fazer recombinação homóloga. Então, tem essa questão também. Às vezes você transforma e você começa a ter um aumento de mutações na geração seguinte. Perfeito, Zé. Magda, você tem pergunta? Estou vendo que você está com o microfone aberto. Não estamos te escutando. Não ouvimos. Será que não é por causa do fone? Não? Não. Bom, se você quiser, Magda, deixa a pergunta no chat. Eu vou continuar, Zé, que eu tenho algumas perguntas. Muitas pessoas no YouTube estão te parabenizando pela palestra. A Grace Lubini, a Mari. Obrigado, gente. Mas eu tenho uma pergunta aqui, Zé. Acho que são várias perguntas meio básicas, assim, mais para você explicitar para os nossos alunos, porque eu acho que a sua palestra foi muito didática mesmo, como a Grace falou aqui no YouTube. Agora, assim, o CRISPR, acho que o CRISPR é a tecnologia mais da moda no momento, todo mundo fala CRISPR, mas parece que o CRISPR é só um mar de maravilhas, né? Não é. Tem uma série de limitações e complicações que a gente geralmente não fala. Eu queria que você compartilhasse conosco quais são as principais limitações, né, ou desvantagens do CRISPR, né? Porque há 2 semanas atrás, o professor Wagner, da UFABC, deu uma palestra aqui, eu falei para ele, vamos fazer CRISPR. Aí ele, CRISPR tá sendo chato, tem um monte de coisa para validar, para fazer genotipagem, etc. Queria que você compartilhasse conosco quais são essas limitações. A gente faz sempre a propaganda, né, mas joga para debaixo do tapete o lado feio. Justamente, a parte da genotipagem pode acabar sendo um processo bastante extensivo, né, então, como eu falei, quando você transforma, geralmente já existe um problema, principalmente quando a gente está pensando em algo mais voltado para aplicação, para comercial. Quando a gente transforma, a gente tem que ter todo um cuidado com a genotipagem, de ver quantas cópias foram inseridas, o quanto está sendo expresso, né? E para CRISPR, além disso tudo, a gente tem que ficar fazendo essa genotipagem. Então,
a gente sempre fala, é muito específico, você vai alterar só a sequência que você quer, e realmente é, mas você tem o problema que você não controla a mutação que é produzida lá, né? Então, por exemplo, esse exemplo da Vivi que eu mostrei, a mutação que ela viu naquela planta ali era uma deleção de 3 nucleotídeos. Se ela deletou 3 nucleotídeos, ela não produziu uma quebra do quadro de leitura. E, aliás, ela tinha 2 sequências diferentes, mas ambas tinham uma deleção de 3 nucleotídeos. Então, pode ser que essas 2 sequências continuam fazendo uma proteína funcional, né? Você tem só a deleção de um aminoácido ali, mas a proteína continua funcionando perfeitamente. Então, você tem uma fase de screening que é muito mais extensa, você tem que ficar sequenciando, e, por exemplo, ela viu uma mutação em T1, aí ela avançou geração, foi para T2, aí foi olhar T2, já tinha uma outra mutação diferente que não tinha antes. Então, enquanto você tem uma sequência selvagem e você está expressando a Cas9 e o RNA guia, você está causando outras mutações. Então, você tem que ter esse cuidado de fazer a segregação, né? Se você já conseguiu a mutação que você quer, tira, segrega, seleciona plantas que não tem mais a Cas9 no genoma, esse tipo de coisa. Tem o problema que eu falei da eficiência, principalmente para recombinação homóloga, então ainda é bem baixo, você ainda tem que ter muitos eventos de transformação para conseguir selecionar aquele evento que entrou bonitinho, a sequência que você quer, né? Dependendo da planta que você está trabalhando, é legal você usar promotores diferentes para expressar o sistema. Um jeito de tentar contornar algumas dessas coisas é, em vez de você transformar a planta, você fornece para a planta já um complexo da proteína com o RNA guia, então você nunca chegou a fazer um transgênico, então isso te facilita algumas coisas, o sistema não fica sendo expresso constantemente, então você não fica fazendo outras mutações, mas por outro lado é menos eficiente também, então você tem que ficar balanceando esse tipo de coisa. Perfeito, Zé, obrigado. Magda, você quer tentar ver se agora funciona o seu microfone? Senão eu leio a sua pergunta aqui. Escutam? Ei, Sim. aí. Valeu, Zé. Obrigadão pela apresentação, viu? Na verdade, uma coisa rápida, que método de transformação estão usando para milho? Gingan, bombardeamento ou agro? A gente usa agro e a gente transforma o escutelo. Então, a gente seleciona embrião imaturo e tem toda uma questão que eu nunca fiz, né? Eu já ouvi o pessoal falando, mas é muito específico, assim. Você tem que pegar o grão de milho quando o embrião tem acho que é de 1 a 2 milímetros. E Você faz passa por meio cálculos de cultura. embriogênicos. Sim, sim. Tá, Por perfeito. isso, o da questão de regulador morfogênico, porque tem agora vetores para transformar milho que expressam, eu acho que monocotiledone em geral, né? E eles expressam Wuschel e, não lembro agora, Wuschel Tá, e perfeito. Schultz-Mary Stemless, talvez. Baby boom, não é? Baby Boom, é. E quando você mostrou seu primeiro a triagem por genes candidatos, você colocou se eles eram up-regulados ou down-regulados por estresse hídrico, por seca, né? E em alguns você colocou up and down. Explica um pouquinho melhor, o sea, o que é esse up and down? Eu fiquei sambando, né, no começo, porque vocês viram lá, eu olhei um monte de dataset de DNASEQ, mas como eu disse, um trabalho foi feito com semente, outro trabalho foi feito com folha em tal estágio de desenvolvimento, outro foi feito com os estames, então, dependendo do estresse e dependendo do órgão ou do estágio de desenvolvimento, aquele gene pode estar ou up ou down regulated. Em diferentes trabalhos. Isso. Ok. E na verdade, o último que eu queria saber é sobre essas ferramentas para separar os cromatogramas na hora da mutação. Esse IC e TIDE, né, que você mencionou, são free? São free, são na web.
Então, se você digitar ICE CRISPR e TIDE CRISPR, eu gosto mais do ICE, que é o que eu mostrei o exemplo da Vivi. Então, você pode usar, é da Synthego, e você só faz lá o upload das suas sequências e ele analisa para você. Você faz o upload Dos arquivos do sequenciamento, do ponto .sec. Isso. E aí ele te devolve, você pode ver isso na própria web, mas você também pode fazer o download e ficar com esses resultados. E ele tem uma interface bem amigável, assim, bem bonitinha. Ele é legal. Que legal. Valeu. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Zé, temos várias perguntas lá no YouTube, vou te falando aqui, tá? Beleza. O Carlos Barreira, ele fala que também trabalha com CRISPR, tanto para perda quanto para ganho de função, e gostaria de saber onde vocês adquiriram os vetores que usam para as montagens do RNA guia. Então, esses vetores vêm da colaboração que a gente tem com o povo lá do VIB, né? Então, esses que a gente usa, eu acho que não estão disponíveis comercialmente, mas eles têm lá para... Se você entrar no site do VIB, tem os vetores com promotores para Eudicot, né? Promotores de Arabidopsis e... Acho que é de Arabidopsis, tanto para Cas9 quanto para os RNAs guia. Então, isso você consegue comprar lá, esses módulos, e aí é naquele esquema de clonagem Golden Gate, eu não sei se eles têm para Gateway. Acredito que sim, né? Eles têm bastante coisa lá. Acho que sim. E no EdGen, você consegue encontrar também muitos vetores CRISPR. Beleza, Zé. A Ana Paula Ribeiro te parabeniza pela apresentação. E ela pergunta o seguinte, ó, com relação ao tamanho dos fragmentos naquelas categorias SDN1 e SDN2, o que você considera grande ou pequeno para escapar de... Não tenho essa informação para te dar. O que eu sei é que eles são feitos caso a caso, né? Então, até no nosso livro, fazendo merchan de novo, mas no nosso livro tem um capítulo sobre questões regulatórias, e isso é discutido, mas se eu não me engano, lá também não é dito qual que é esse tamanho, porque eu acho que vai muito mais de uma avaliação caso a caso. Eu não tenho essa informação. Entendi. O Carlos Barreira volta a fazer uma pergunta, se vocês testam os vetores antes de fazer transformação na planta, de alguma forma. Então, quando a gente compra o vetor, o pessoal aqui, ele sequencia o vetor inteiro na primeira vez, né? Logo que ele chega, só para garantir, porque eu acho que aqui já teve problema de ter comprado o vetor, transformado, e no final tinha algum problema no vetor, não sei se no gene de resistência, alguma coisa. Então, o que eu sei é que no primeiro contato que a gente tem com o vetor, a gente sequencia ele inteiro. Depois, quando a gente está só inserindo o RNA guia, a gente sequencia só a região do RNA guia mesmo, e a gente assume que o resto está ok. Perfeito. A Grace Lubini, oi Grace, pergunta o seguinte, pelo vetor que vocês estão utilizando, haverá inserção permanente de elementos não endógenos do milho. Vocês pretendem trabalhar também para tentar milho não GMO? Desculpa, para tentar o milho não GMO. Sim. Modificado. A ideia é que depois, no avanço de gerações, a gente segregue as proteínas Cas e fica só com a mutação mesmo. Esse é o objetivo. Perfeito. A Juliana Velasco, ela pergunta o seguinte, para confirmar o fenótipo, vocês fazem sequenciamento para ver possíveis off-targets? Para a liberação em campo comercial, isso seria necessário? Saber se não tem off-targets, né, afetados? Sim, então, por exemplo, nessa ferramenta que eu mostrei do CRISPR, eu mostrei para vocês ali que tinha uma região que ele te mostra quantos possíveis off-targets você tem. Então, o que a gente faz depois, né, depois que a gente está seguro da mutação, a gente pega esses locos de possíveis off-targets e sequencia para garantir que a mutação foi só no gene de interesse mesmo. Ela pergunta se isso seria necessário para liberação no campo. Eu acho que aí talvez até um whole genome seria mais cabível, né?
Eu não tenho certeza, mas assim, eu acredito que isso é pedido, quando isso passa pelo comitê de avaliação, eu acredito que esse tipo de coisa é uma requisição deles. Também imagino. Tem um comentário aqui, ó, Nelly Maria Rebelo Hernandes Lopes, me parabeniza. Dona Nelly, nós também gostamos muito da apresentação dele. Mamãe. Aí o Carlos até faz uma recomendação da criação de um grupo de pessoas que trabalham com CRISPR, e várias pessoas aqui se manifestaram sendo favoráveis. Acho que vocês podem se contactar aí. Sim, eu deixei meu e-mail no começo da apresentação, mas se alguém quiser, ZE, né, de Zé Hernandes, com H e S no final, @gmail.com. Pode escrever aí. Boa. A gente troca umas ideias. Beleza, Zé, tem mais pergunta ainda. O próprio Carlos. Ele diz que está tentando comprar vetores na Adin, mas a burocracia é infinita. Se alguém já comprou lá e poderia ajudar. Eu nunca tive problema, não. Já comprei com eles. Então, aqui, eu não sei como é feito, porque é tudo feito pelo time de compras, né? Então, já tem os MTAs meio que acordados aí, é tudo feito via Unicamp, então, eu não sei te dizer exatamente qual a burocracia para isso. Eu acho que aqui, como é feito numa escala maior, talvez já tenha uma facilidade maior, né? Não sei você, Igor, falou que... Eu tive um MTA, que era assinado pelo responsável, que é o diretor do instituto, e por mim. E aí eles faziam a transferência e, enfim, você só lida com algumas questões, assim, de imposto, né? Acho que foi um vetor da Adini que chegou com um valor em dólar e eu tive que pagar uma pancada de imposto. E ficou bem mais caro o imposto do que o próprio vetor, mas era algo que eu precisava. Mas, assim, em termos burocráticos, foi super tranquilo. Era um MTA que eu assino, coloco uns dados e o diretor do instituto, que é o responsável, o dirigente, assina também. Enfim. Ô, Zé, eu tenho uma pergunta aqui, Zé. De novo, é uma questão mais para a gente entender, para os alunos entenderem. Você agora está trabalhando numa empresa, né? É uma parceria Embrapa, Unicamp, mas, enfim, imagino que vocês tenham esse trabalho para desenvolver variedades que sejam comerciais. Como é que funciona o dilema entre publicação e patente? Ou você quer publicar cientificamente, mas a empresa tem outros objetivos. Como é que funciona isso em termos de... Isso já é acertado desde o começo? Você já sabe tudo? Há uma possibilidade de publicação, mesmo sendo um desenvolvimento de um produto? Como é que funciona? Então, para te ser sincero, eu ainda não sei como funciona muito bem. Eu sei que, assim, a Vivi, por exemplo, publicou recentemente um gene aí que eles descobriram que confere resistência, né, que tem efeito em resistência à seca em milho. Então, o grupo ele é liderado pelo professor Paulo Arruda, né, então, é lógico, ele tem bastante interesse em publicações também, né. Então, eu sei que o grupo... eu acho que não tem muita questão. Eu não sei como eles lidam com a questão ainda de patente e publicação. Talvez alguns genes mais interessantes e mais promissores fiquem para patente, né? Mas, por enquanto, o que eu tenho visto é que as coisas são publicáveis. E, nessa questão dos genes completamente desconhecidos, certamente a gente vai ter o interesse de tentar entender a função biológica deles, né? E, evidentemente, a publicar isso. Entendi. Obrigado, Zé. Eu tenho mais uma pergunta, se eu estiver atrapalhando, vocês me falam. Você mencionou em um certo momento que transformar milho não é algo corriqueiro, que demora bastante, tal. Mesmo a gente sabendo que tem essas novas possibilidades com genes morfogênicos no cassete de expressão, etc. É uma planta grande, demora um pouco para se desenvolver. No pipeline de vocês, eu não sei se eu perdi, porque eu também estou tendo que controlar algumas coisas daqui do streaming e tal, mas no pipeline de vocês consideram usar alguma planta modelo só para validar? Porque, assim, você está com 36 genes. Você vai fazer 36 em milho, é um puta de um trabalho. Você tem no pipeline testar alguma planta modelo antes, que seja mais fácil? E já na mesma pergunta, esses genes já foram testados em Arabidopsis? Esse trabalho foi continuado? Você diz os genes que eles identificaram em Arabidopsis? Isso, exato.
não foram, até onde eu sei, não foram testados em Arabidopsis. A gente tem algumas outras propostas em andamento, que não são com genes de função desconhecida, são genes conhecidos, que eu sei que começou fazendo em sorgo e em cevada, então isso já está em andamento, e agora a gente quer começar a fazer em milho. Aqui a gente tem um time que é dedicado à transformação, e nesse lab que eu estou aqui, que é o lab de edição gênica, ele é todo dedicado à transformação de milho, principalmente, né? Então, assim, tem uma equipe dedicada a isso, inclusive quem mais trabalhava nessa área era a Ana, que está aí no YouTube vendo, que fez uma pergunta. Então, assim, tem isso, tem toda uma preocupação em como otimizar os protocolos de transformação, não só de transformação, né, mas de edição, de genotipagem. Então, a gente tem uma rotina interna de otimização desses processos. O que a gente está pensando agora, que a gente está com umas outras ideias aí também, e que são muito arriscadas, a gente está pensando em transformar, fazer bombardeamento em coleóptile, para testar, só para ter assim uma ideia se aquele gene pode estar causando algum efeito ou não, e depois passar para a planta em si. Entendi, Zé. Ó, tem mais uma pergunta aqui no chat do Meets. A Beatriz Akiti, ela pergunta se vocês usam modelagem matemática no estudo. No estudo de edição... Então, Beatriz, tenta ser um pouco mais específica. Exatamente em que ponto você quer dizer modelagem matemática? Se você quiser usar o microfone, fica à vontade. Kit, eu posso falar para você? Eu acho que... eu tô falando com ela no WhatsApp, ela falou que sim. Então, seria mais alguma coisa no tipo... Por exemplo, você falou que você identifica alguns genes em Arabidopsis, né? E eu pensei... A gente pensou, né, no sentido de você tentar prever a expressão desse gene antes para superexpressar em alguma condição que você quer mudar ele. Não, o que eles fizeram, no caso, para chegar nesses genes, foi só olhar redes de coexpressão. Então, não teve um trabalho de modelagem nosso, mas foi olhar para redes que já existiam e ver como esses genes estavam se comportando nessas redes. Tá, entendi. A gente tem um povo forte de bioinformática, mas eles trabalham mais na parte de sequenciamento, de metagenômica, principalmente de micro-organismos, então, mais nesse sentido. Zé, nesse sentido, assim, não que eu saiba fazer, mas eu acho que é interessante porque você fez assim, você pegou uns dados de Arabidopsis, aí depois você teve que buscar isso na literatura para ver se os genes mantinham essa indução ou eram diferencialmente expressos em milho. Tem uma ferramenta chamada Planet, que é de coexpressão, que é do Marek Mutvil, que era lá do Max Planck, hoje ele é PI em Singapura. Ele tem um trabalho fantástico com redes de coexpressão e identificar a função de gene. E no que você pode fazer é identificar módulos de genes coexpressos entre espécies vegetais. Então, ele tem uma série de espécies de eudicotiledôneas e monocotiledôneas, e aí você consegue identificar se aquelas redes de coexpressão, elas são conservadas filogeneticamente, né? Porque ele parte do princípio que se isso é mais robusto, se isso aparece em várias espécies, o processo é conservado. Acho que talvez valha a pena para vocês darem uma olhadinha na plataforma. Que isso é aberto, Igor? É aberto. Eu te mando depois, porque eu acho que ele está mudando de servidor, aí eu te mando o link, mas é uma coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. Nossa, é ótimo. Pro que a gente faz aqui é perfeito. É bem bacana. E o cara também é bem legal, inclusive. Legal. Bom, e eu acho que é isso. Nós não temos mais nenhuma pergunta. Leandro, se tiver alguma coisa, não tem mais pergunta nem no chat aqui, nem no chat do YouTube. Eu também não tenho. Eu acho que todas as perguntas que eu tinha, o pessoal já fez, né? Obviamente, a gente deixa espaço para o público externo. Eu só queria falar para o Zé, antes de finalizar, que nós batemos o recorde, viu? De 50 pessoas.
porque acho que funcionou bem esse negócio do YouTube. Nós, pelo que eu contei aqui, não sei se o Leandro contou igual, mas tivemos 82 pessoas no total. Legal. Do Meet e o YouTube. Então eu agradeço todos vocês que participaram, o pessoal do YouTube aí que está aí fora, né, entre aspas, e agradeço o Zé novamente pela segunda participação, na segunda edição, você já está tendo uma cadeira cativa. Eu que agradeço, gente, é sempre um prazer. Beleza, então, eu agradeço a todos também pela participação.